Bom dia, queridos amigos do canal Academia Olímpia. Pessoal, eu estou espaçando um pouquinho mais os vídeos, que eu estou com algumas atividades extras aqui, né? Fim de ano, Natal, estou dando uma ajeitadinha na casa para receber meus filhos e coisa assim. Mas enfim, vamos lá, ok? E tive um pouquinho de problema de saúde também, a minha lombar. Não é fácil ter 1,92 m de altura, né, pessoal? O corpo pesa demais às vezes. Mas vamos lá. Gente, hoje eu quero falar para vocês sobre uma notícia que veio aí da China, né? Que agora, parece que no início do ano que vem, de 2019, a China está com um plano, né? Com um projeto, melhor dizendo, de visitar o lado oculto da Lua. Quer dizer que o homem vai voltar à Lua agora? E não os Estados Unidos e a China, né? Que barbaridade! O que dizem é que quando que os americanos chegaram lá, tipo na missão Apollo, e eles encontraram bases lá, eles tinham bases já nazistas, né? Que os alemães já tinham ido à Lua antes dos americanos. E tem uma missão, se eu não me engano, gente, é a Apollo 12. E essa Apollo 12 foi uma missão conjunta entre os Estados Unidos e a Rússia, enquanto o mundo acreditava que eles estavam na Guerra Fria, aquela questão nuclear lá, eles estavam fazendo missões conjuntas secretamente. Então, o que o pessoal aí, né, os militares denunciantes, né, o Bob Jean foi um dos que também falou isso, é que aquilo foi uma grande farsa, porque se o mundo acreditasse que os Estados Unidos e a Rússia estivessem realmente em guerra, ninguém jamais desconfiaria que eles estariam fazendo uma missão conjunta, né, para a Lua. E nessa Apollo que eles fizeram junto, tanto tem as imagens de dentro do módulo deles, do foguete, que eles subiram lá e tal, e mostra a bandeira da Rússia e a bandeira dos Estados Unidos, e os astronautas com o símbolo americano e os russos também. Então realmente houve essa missão conjunta, e foi nessa missão onde eles passaram o lado oculto da Lua lá e fotografaram. Então tem um monte de fotos. É só, gente, tu ir ali no YouTube e tu digita lá cidades na Lua ou bases na Lua e tal, gente, vai aparecer um monte de coisa lá pra vocês, tá? Aliás, isso é uma coisa interessante, porque aquela história, foram na Lua ou não foram na Lua? Já fizemos vários programas sobre isso, mas só para dar uma reforçada para quem tá chegando aqui, agora caindo de paraquedas, é mais ou menos assim, ó. Sim, eles foram à Lua, fizeram um monte de fotos na Lua, e dessas fotos que eles trouxeram, apareceu muita coisa que não poderia ser mostrada. Aí eles começaram a raspar esses filmes. Inclusive tem o depoimento de uma senhora que trabalhava na NASA e que ela é que fazia essas raspagens apagando aquilo que não poderia ser mostrado ao público, né? Só que daí ficava muito evidente, por que eles estão raspando? O que eles estão querendo esconder? Entendeu? Aí o que eles tiveram que fazer? Aí veio aquela farsa do Kubrick, né? O Kubrick, para quem não lembra, é aquele cineasta famoso que fez o Iluminado e vários outros, né, filmes, Odisseia no Espaço, 2001, enfim, um monte de filme famoso o cara fez ali. E ele foi contratado para fazer aquela farsa da ida à Lua. Então aquilo que a gente vê, aquela cena lá do um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, aquilo foi forjado, feito em estúdio, e eu já coloquei aqui, né, na farsa da ida à Lua, o nosso programa, e acho que uns 4, 5 programas atrás, não sei, a gente coloca essa imagem, a gente disponibiliza essa imagem aonde despenca o cenário, né? E quem acompanha as imagens da Lua, tu vai lá, pega a filmagem original daquilo que foi apresentado e tu pega essa onde aparece o cenário despencando, é a mesma filmagem, pessoal. Então assim, ó, é a comprovação de que foi feita a farsa. E aí então o pessoal, mas então se foi feita a farsa é porque eles não foram. Aí é onde começa a ficar interessante a coisa, porque, de novo, sim, eles foram, bateram fotos, trouxeram para cá, não podiam mostrar o que constava nas fotos e apagá-las riscando os filmes, né, raspando o filme, estava dando muito na cara. Então eles forjaram fotos aqui como se fossem da Lua, onde não aparecesse nada que comprometessem eles.
Então as duas opções estão certas, ou seja, fomos à Lua e fizemos aquela farsa lá, fizemos no caso os americanos lá, né? E agora os motivos estão explícitos, né? Não puderam mostrar o que estava lá, apagar o que estava na foto dava muito na cara, a solução foi forjar, né, aquelas imagens que foram jogadas para o mundo e tal, enfim, toda aquela miscelânea toda, né? E dá pano pra manga isso aí. Mas agora, então a China tá dizendo que vai voltar, que vai ir à Lua. Por que eu digo vai voltar à Lua? Porque o que dizem, né, alguns desses dissidentes, desse pessoal que está relatando, né, os desertores, a gente poderia dizer, dos programas espaciais secretos americanos, enfim, esse pessoal que está jogando a bosta no ventilador, né? Desculpa falar assim, pessoal, mas enfim. O que eles dizem é que antes dos alemães chegar e fazer aquelas bases, inclusive tem muita base na Lua lá com símbolo nazista. Aliás, tem uma própria base, que a base é a suástica, o formato do próprio prédio, da mesma forma como o Pentágono nos Estados Unidos, aqui é um pentágono e todo mundo diz que tem a ver com a estrela de Israel ou com a Cabala, né? Aí se a gente for estudar a gente vai descobrir um monte de coisa nesse sentido. Mas enfim, então diz que tem lá bases, né, que é a suástica, e que quando vocês forem procurar as fotos das bases na Lua, lá no lado oculto, aparecem essas bases com formato de suástica, comprovando que o Hitler e coisa e tal, né, realmente aquelas naves que eu já mostrei várias vezes aqui que o Hitler usava, eles realmente saíam do espaço, foram à Lua, foram a Marte, botaram bases em Marte também já naquela época lá. Né? Então nós estamos falando aí de mais de 30 anos antes dos americanos fazer a farcinha ali. Né? Então a coisa é complicada, né, gente? Mas o que acontece agora? A China, então, agora anuncia que vai fazer uma missão no ano que vem, em janeiro de 2019, vai enviar um foguete. De novo aquela farsa dos combustíveis que queimam, né, da propulsão desses foguetes que está mais ultrapassado, os caras têm tecnologia antigravitacional. Mas enfim, eles não podem revelar, a gente já sabe isso, eles não podem revelar, né? Eles usam como arma e tal. Mas enfim, agora a pergunta é, aí eles vão dizer que eles vão explorar o lado oculto da Lua e vão trazer essas informações. Eu estou desconfiando. Como nós temos todo o esquema da data limite, né, que em tese, e alguns dizem, pô, mas data limite, limite de quê? Né? Seria um acordo feito na Confederação Intergaláctica lá que termina a quarentena, ou seja, os seres que são os confederados, que não são maléficos e tal, né? E que por enquanto estão proibidos de ter contato conosco de forma massiva, de forma aberta, né? Essa quarentena termina agora em junho de 2019, né? Que é no que se baseia a data limite lá, né, gente? Daí bastante gente já sabe sobre a data limite, coisa e tal. Então pergunto eu, gente, esse foguete indo para a Lua agora, para ver o lado oculto, será que vai ser o preâmbulo da revelação? Será que eles vão dizer, olha, encontramos bases, então temos indícios que alguém foi lá e construiu isso, não sei o quê? Sabe aquela história, o teu gato subiu no telhado, para não dizer o teu gato morreu? Né? Pra quem não conhece a história, o cara chegou e disse, pô, velho, teu gato morreu. Aí o cara disse, cara, como é que tu me dá uma notícia assim, desse jeito? Tu tem que dizer, não, o gato foi subir na árvore, pulou pro telhado, né? O telhado tava molhado, ele escorregou, parará, e aí o gato morreu. A gente vai se preparando, tu não dá uma notícia de supetão assim, né? E daí o outro cara, tá, diz que passou uns dias, o mesmo cara que avisou que o gato tinha morrido pra ele, né? Ligou pra esse mesmo cara e disse, olha, cara, tua mãe subiu numa árvore, pulou pro telhado, o telhado tava molhado, entenderam? Ou seja, piada de mau gosto, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que é mais ou menos isso, pessoal, tá entendendo? Então em vez de soltar o troço supetão, assim, pra dar aquele... né? Então as pessoas já estão mais ou menos se antenando nessa questão da vida extraterrestre, a quantidade de avistamentos OVNIs e de abduções
e cada vez mais pessoas, graças a Deus, têm falado sobre isso, têm debatido sobre isso, porque ridicularizar e desacreditar simplesmente não é o caminho, não leva ninguém a nada, sendo que é uma verdade e que a gente tem que assimilar essa verdade, a gente tem que saber lidar com isso, né? Por mais que seja incômodo, que muita gente fica apavorada e não, eu quero aquela minha vidinha boa, de que, né, que eu vou na missa no fim de semana, eu vou no culto, daí tá tudo certo, aí, pô, confrontar todas essas coisas aí, né, aí fica meio complicado, né, para as pessoas. Mas, gente, é uma coisa que, como o nosso querido Jean-Val Elan fala, em algum momento alguém tem que chegar para a criança e dizer, olha, não existe fada do dente. Meu querido, não existe Papai Noel. Era nós que fazíamos os presentinhos. Sabe aquele tio da barba branca? Era um vizinho aqui que nós contratava para vir aqui. Papai Noel não existe. Daí a criança, ó, vai ficar triste, coisa e tal, mas vai crescer e vai lidar com isso. Então a gente está numa situação bem parecida. Por enquanto a gente fica meio com medo de descobrir que Papai Noel não existe. Mas depois tu descobre, lida com essa realidade e vamos tocar a vida adiante, gente. Então é a mesma coisa em relação à vida extraterrestre, né? A gente vai ter que passar por isso uma hora sim, existem, estão aí, são nossos irmãos cósmicos, a nossa origem não é bem a que a gente achava que era, sim, é difícil trabalhar, se confrontar com tudo isso, mas em algum momento nós vamos precisar fazer isso aí, gente. Sabe, não tem como. Então eu tô desconfiado que eles vão mostrar, é uma opinião minha, porque se eles forem fazer essa missão a essa altura do campeonato, para explorar o lado oculto da Lua, para dizer que também encontraram só um monte de rocha e areia lá, pelo amor de Deus, né, cara? Então eu não sei mais para onde a gente vai. Então, fica a curiosidade, né? Ainda bem que falta pouco tempo, né? A questão de um mês, mais ou menos, essa missão vai ser feita e eles vão divulgar para o mundo o que vai ser encontrado. Aí, ou seja, para os ufólogos, para quem já sabe dessa história toda do lado oculto da Lua, o que vai ficar é... Ah, eu já sabia, se eles mostrarem a verdade das bases que já existem lá, né? Ou vai deixar nós mais atucanado ainda, porque a gente sabe que tem coisa lá, e se eles fizerem esse projeto deles todo, né? Essa missão aí pra chegar aqui e dizer que não tem nada lá, gente, aí então fica evidente a questão do acobertamento, né? De que eles realmente estão tentando desesperadamente impedir que a humanidade saiba da realidade alienígena, né? De vida fora da Terra. Então a nós cabe só a gente esperar. Agora, nessa missão Apollo 12 que eu mencionei antes, né, uma das coisas é aquela alienígena que supostamente foi encontrada na Lua. Aí logo depois das imagens divulgadas, gente, aí veio aquele negócio, não, era um boneco de cera. Aí veio alguém dizendo que era um boneco de cera e que foi uma farsa. Será que é um boneco de cera tão real quanto o balão meteorológico de Roswell? Ou seja, no caso Roosevelt, né, vem o porta-voz oficial, da unidade de exército daquela região mais próxima ali de Roosevelt e fala: os Estados Unidos estão em posse de um objeto voador não identificado, de uma nave alienígena com, né? Aí depois, no outro dia, não, era um balão meteorológico. Então, peraí. O pessoal que foi lá e viu esse balão meteorológico do exército, eles eram tão destreinados, tão bestas que confundiram aquele famoso balão meteorológico mostrado naquela foto que o Jess Marcel tava com aquela cara de panote, coitado lá, né? Aquilo realmente é uma farsa. Né? E por isso aquela cara dele, né, de descontentamento de ter que estar mentindo de uma coisa extremamente séria e coisa e tal, né? E ele não queria fazer parte daquela mentira e isso fica notório, é só tu olhar na expressão que ele tá fazendo naquela foto lá, né? Aliás, já mencionei aqui que junto com essa famosa foto do Jesse Marcel, que ele tá lá assim mostrando o balão meteorológico, tem um outro cara do lado e esse outro cara tem um papel na mão. Eis que quando, com essa tecnologia mais atual agora, né, quando o pessoal deu um zoom nesse papel aí, tinha toda a descrição, né, de como foi feita
O pessoal conseguiu ver isso naquele papel, veja bem. Então tava lá o que tinha acontecido de fato no dia anterior, como fosse um relatório de que sim, de que tinha sido encontrado um negócio, ou seja, um negócio cabeludo, né? O cara tava lá fazendo uma foto tentando mentir, mas com uma prova de que aquilo era uma mentira na mesma foto, que era o papel tal do papelzinho na mão dele. É claro que provavelmente lá em 47, quando aconteceu isso, o cara não se deu por conta que ia chegar um ponto que nós íamos ter uma tecnologia que nós poderíamos ampliar a imagem a tal ponto de ler o que estava escrito naquele papel. Então vejam aonde vai a coisa, gente, né? Então vem aqueles caras lá naquela época dizer, não era um balão meteorológico. Então no caso dessas pessoas falando que o alienígena é encontrado em estado criogênico ou em estado de animação suspensa, né, que é o que se desconfia daquela mulher lá, aí o pessoal, não, era um boneco de cera, era um boneco de cera. Eu, né, não sou dono da verdade, vivo dizendo isso aqui no meu canal, né? Mas a minha desconfiança é que aquela alienígena em animação suspensa lá na Lua tá tão para um boneco de cera quanto os restos da nave estão para o balão meteorológico. Ou seja, desinformação para esconder a verdade, né? Então acharam realmente lá, mas não podia dizer que tinha base na Lua, não, por quê? Porque tudo leva ao programa espacial secreto, leva a tecnologia que eles já mantido a qualquer custos. Então, vamos dizer que foi uma boneca de cera, né? Caiu um disco voador em Roosevelt, vamos dizer que foi um balão meteorológico. Então é o mesmo caso para mim, gente, ok? Então agora, em relação a esse negócio da Lua, só nos resta aguardar. Só nos resta aguardar. E agora eu quero abordar um outro assunto, pessoal, que tem uma série de vídeos rolando aí na internet, pessoal, que chama Mágicos Demoníacos, tá? E o cara se empenhou bastante em fazer esse vídeo. Aí ele trouxe vários mágicos, ilusionistas, dentre eles o próprio Dynamo, né, que eu já fiz programas aqui sobre ele. E esse cara, gente, né, ele atribui tudo isso a pacto com um demônio, né? Porque o que é truque, daí vem um Mr. M da vida e mostra como eles fazem os truques, coisa e tal. Mas tem esse negócio da mágica impossível, que nem o Dynamo fazem, que tem um monte de gente fazendo coisas na frente das pessoas, ou naqueles estúdios como se fosse num Faustão da vida, ou num Porchat da vida, ou tu entende, num Danilo Gentili da vida. Ou seja, sem uma preparação, sem truque de câmera, ali na frente das pessoas o cara faz as mágicas. Tipo, transformar água em Coca-Cola. Ele tá com uma garrafinha de água, ele dá uma chacoalhadinha ali naquela água fica preta, ela dá pra menina tomar, a menina toma e a menina fica apavorada porque é Coca-Cola que tá dentro, e ela sabia que era água que tinha antes. Então são coisas que fogem da imaginação. Pois bem, então tem uma série de vídeos ali, né? Ele pega o Dino, ele pega um outro carecão também que muda a cor dos olhos, e daí ele faz as bolinhas flutuarem, daí o cara chega a dizer que tem um fiozinho grudado na testa do cara que fica segurando Ou seja, cara, quando... desculpa, com todo respeito, gente, com todo respeito, mas excesso de ceticismo chega a um ponto que soa como estupidez, gente. Que soa como estupidez. Por exemplo, como é que o cara... E um tanto de falta de observação também. Porque o cara diz que tem uma bolinha aqui, o careca lá, o meu colega de penteado lá, né? Ele tá lá aqui mexendo assim, aí ele diz que tem um fiozinho grudado na testa dele que segura aquela bolinha. Só que depois esse mesmo careca, né, pega uma bola bem maior e faz a mesma coisa com um troço na frente da cabeça. Ou seja... tu imagina uma linha reta assim segurando uma bola. Não cola. É impossível para as leis da física, tu entende? Então como é que o cara foi me falar uma bobagem dessa, cara? Né? Que tem um fiozinho na testa do cara segurando a bolinha lá. Ou seja, tu não percebe que a colocação que tu fez sobre isso, ela se desmonta na cena seguinte, que o cara bota aquela bola flutuando na frente da testa aqui, e aí tá pendurado aonde tal do fiozinho? E o cara no meio da rua, cheio de gente ali. Então, ou seja, e daí o que ele coloca? E o que ele coloca, né? Ele fala também do Zanguebeto. Os Zanguebetos, pessoal, lá na África, é aquela coisa lá dos... procurem, Zanguebeto. Botem lá no YouTube, também vai aparecer um monte de vídeo que
quando nós ia pra colônia, quando nós era pequenininho, o pessoal fazia aqueles monte de feno, assim, né, de pasto seco pra dar pro gado, pra ir secando, assim, coisa e tal. Parece um monte de feno, da altura de uma pessoa ali, né, é como fosse uma vestimenta, um vestido grande, assim, enfim, uma oca, parece uma oca, é uma coisa doida, assim. Aí os caras levantam aquilo e não tem nada dentro daquele... Eu não sei se zanguebeto é o nome dessa estrutura de palha aí. E eles mostram pra filmagem que não tem nada também. É um evento que acontece no meio de toda a galera, assim, ali. E, cara, daqui a pouco aquele negócio ganha vida, né? E começa a se movimentar de uma forma doida pra caramba. Quem já viu o Projeto Scully, né, que a gente já falou bastante isso lá, que é abordado no The Afterlife Investigation do Juliano Posati, né, é comprovado cientificamente que o que a gente chama de espíritos aqui, né, ou seja, existe uma força vital numa outra dimensão que não é vista pela nossa e que interage com a nossa. Então eu já fiz vários programas aqui também sobre o Projeto Scully lá, né, o The Afterlife Investigation, que ali eles colocam a interação entre a nossa dimensão e essa outra dimensão oculta, né? Também feito por cientistas, de forma que aonde não cabe mais coincidência. Os experimentos são repetidos de tantas formas que não cabe mais coincidência quando dá o mesmo resultado. Eis a comprovação científica de alguma coisa. E aí eu pergunto, isso foi feito em 1998. Por que agora, 20 anos depois, ainda a gente não viu isso no Fantástico, no Domingo Espetacular, ou seja, por que a grande mídia não falou nada? 20 anos batida essa notícia e ninguém fala nada sobre isso? Gente, então é pra vocês pensarem, tá? Então o que acontece? Agora tu imagina pra um cara que vê as pessoas que têm a capacidade da mente sobre a matéria, tentar falar para um indivíduo desses que não conhece essa questão aí, telecinese, não estudou nada sobre isso, e acha que tudo é coisa do demônio, né? O que vai acontecer com a cabeça dessa pessoa quando ele for estudar o Chi, o Chi, o Prana, o Éter, o órgão, né? A energia radiante ou a energia fria do Tesla, o protonite que os cientistas falam, né? Que o próprio campo de Higgs, né? Aí tem que ver lá, enfim, para não ficar... O pessoal diz que eu sou prolixo demais, então não vamos tangenciar demais a coisa, né? Então, gente, tá cheio de gente falando que existe essa energia, né? O prana, coisa e tal. Tem pessoas aqui no Brasil, tem um cara que ele entorta uma barra de ferro pontuda com um troço no pescoço, mas uma barra de ferro grossa, e o cara bota aqui no pescoço, faz mal uma marquinha, né? O cara da bala de canhão, tem um gordão que o cara tomava duas balas de canhão por dia em apresentações no estômago dele, e esse cara fez isso durante 2 anos, parece, tomando 2 tiros de canhão. Tá lá na internet pra quem quiser ver, nesse mesmo documentário dos mágicos demoníacos, né? Então essas capacidades sobre-humanas são todas colocadas pelo cara desse vídeo aí, né, como demoníaco. Esses caras fizeram parte com o demônio, então é por isso que eles têm esses poderes. Com todo respeito, meus queridos, sem querer ofender ninguém, mas não tem nada de demoníaco nisso. É conhecimento, gente, entendeu? Né? Então todas essas pessoas que trabalham com tudo isso que eu falei agora, o Chi, o Chi, Prana, o Éter, o órgão, né? Energia radiante, o protonite, essas pessoas sabem que não tem nada de demoníaco nisso. É um elemento em abundância no universo e que se tu souber manipular isso, tu faz todas essas coisas que essas pessoas faziam. Aí eu pergunto assim, o pessoal atribui como demoníaco. Agora, o que Jesus falou na Bíblia? Gente, quando ele estava caminhando sobre as águas, aí eu sempre confundo, né? Mas parece que foi Pedro que foi caminhar também, aí começou a afundar, e no primeiro momento ele caminhou, deu uns passos em direção a Jesus, e daqui a pouco, quando está por conta do que ele está fazendo, acho que ele diz, não, mas eu não sou Jesus, Jesus caminha sobre a água, eu não posso fazer isso. E no momento que ele, né? Estou supondo que ele pensou algo parecido, porque eu sei que em algum momento ele está caminhando, ele
ele falseia, digamos assim, né? Ele duvida de si mesmo em algum ponto ali e começa a afundar. E aí vem a famosa frase: homens de pouca fé. Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, tu diria para aquela figueira ou não sei o que, para aquela, né? Sai daqui e planta-te lá e tal. Ou seja, odeio ficar falando passagenzinhas bíblicas aqui, coisa e tal, assim, porque parece que eles é Bíblia, né? Mas enfim. Mas tá lá e é uma realidade. O que Jesus quis dizer com aquilo, meus queridos? Entendeu? E quando ele dizia, tudo que eu faço, se vocês tiverem fé, vocês farão tudo isso e ainda mais, né? Então, aí vem um pessoal aqui que começa a fazer essas coisas, e aí vem um outro e diz: isso tudo é demoníaco, esse pessoal faz isso porque tem parte com demônio. Mas ele esqueceu que Jesus falou que nós poderíamos fazer isso se tivéssemos fé. Entendeu? Então, não. Agora, tu vê que o trabalho da igreja, e aí já estou me preparando, porque eu sei que eu vou receber mais um monte de pedrada em relação a isso, mas o que dizer da igreja na época da Inquisição, que eles queimavam os ocultistas, que eles queimavam o que eles chamavam de as bruxas, porque qualquer um que tivesse conhecimento disso, que é um conhecimento libertário, porque tu começa a ter poder e enxergar coisas que eles, os dominadores, os escravagistas, não querem de jeito nenhum que seja visto, porque revela-se o segredo todo, né? E esse segredo que tem que ser mantido a qualquer custo. Então queimava-se, né, as pessoas da fogueira lá, para evitar que qualquer ideia contrária ao que eles pregavam florescesse, né? Ou seja, é melhor, eles achavam que a humanidade era um bando de otário e de burro, né? Mas mesmo assim é melhor tu não dar uma sementinha, porque vai que tem um pensador um pouco mais, né, um pouco mais dinâmico ali no meio, né, que é capaz de pegar essa informaçãozinha no ar e começar a mexer e montar o quebra-cabeça. Não podemos, então queima que já fica aquela coisa, tá mexendo com o ocultismo, já vai parar na fogueira. Então, né, duas coisas: quem vai se envolver com isso, ou tinha pretensões de se envolver com isso, não se envolve porque vê o risco que ele está correndo, e a outra coisa é que é uma excelente forma de manter o segredo guardado. Se tu lida com isso e tu sabe, né, aí o que tu vai pensar? Se eles descobrirem que eu sei a verdade, eu tô morto, né? Então tu tem que ficar, né? É mais ou menos como uma testemunha de um crime, né, que se ele falar, ele vai ser caçado. Então ele tem que ficar quietinho, ele não pode, né, delatar. Então é mais ou menos isso, pessoal. De novo, agora eu vou trazer umas imagens aqui para vocês, bem interessantes, né, de um cara chamado Guy. Como é que se diz Guy? Guy, né? Guy Bavely, enfim. Ok, esse cara, ele é um cara que ele tem telecinese, tá? Telecinese, ele mexe as coisas com o poder do pensamento. E nem por isso tem nenhum demônio, nenhum capeta grudado no ombro dele ali, tá, pessoal? E esse Guy Bavely, não sei como, se alguém pode me corrigir aqui, o Guy, né? Ele foi avaliado por esse outro cidadão aqui, que é o Bill Scott, né? E esse Bill Scott, ele é um cara que ele é um profissional da área de estudos sobre o cérebro. Então o que acontece? Quando esse Bavely aí, ele diz pro repórter do programa, do History, que ele é capaz de fazer alguma coisa, e ele faz algumas demonstrações, né? Ele faz um copo se mexer, ele faz um canudinho se mexer, logo no bar onde eles se encontram. Uma caneta, não me lembro direito lá, né? Aí depois ele é levado pro consultório deste outro Bill Scott, aonde ele tem lá os medidores, e aí coloca os eletrodos no cérebro do cara e tal, e aí ele realmente confirma, né, se o outro Bavely ali está dizendo é verdade ou não. E uma coisa interessante é que ele tem duas câmeras simultâneas, uma no monitor, aonde aparece em real time, onde aparece em tempo real as atividades cerebrais desse Bavely, né? E a outra câmera tá pegando o objeto que ele tenta se mover.
E aí o que é a coisa mais legal e a prova cabal de tudo isso? É que o cara se concentra no momento que ele faz o objeto se mexer. Parece que é uma caneta que está em cima do copo e ele faz essa caneta cair dentro do copo, sem tocar nela, né? Na frente do repórter, do que está fazendo essa matéria, e na frente do próprio Bill Scott, que é o profissional que analisa a questão cerebral ali da coisa, né, de forma técnica ali, com monitores, né, tudo informado. E o especialista em atividade cerebral ali, ele fica chocado, ele fica surpreso, né, ele fica pasmo ali. E daí depois então ele diz, tá, e aí qual é a tua análise científica sobre isso? O que os teus aparelhos disseram? Pois bem, aí vocês pasmem, né, que aparece ali, ó, como eu fiz questão de salvar essa cena para mostrar para vocês, para mostrar que durante a atividade normal a coisa se mantém numa linha normal. E no momento que o cara consegue fazer com que a caneta se mexa, né, sem tocar nela, os aparelhos que medem a atividade cerebral dele mostram um pico monstro, aquilo dá um pulo monstro, que é esse pico que vocês estão vendo aqui na imagem, gente. Então isso é uma comprovação técnica científica de que houve um pico, houve, né, um ápice de atividade cerebral exatamente no momento onde aquilo foi mexido, aonde aconteceu aquilo. Ou seja, o que mais a gente precisa para perceber que realmente o nosso cérebro tem, a nossa mente, né, tem uma capacidade de agir sobre a matéria. Ok? Então, quando a gente vê o Dynamo, quando a gente vê o pessoal enfiando o celular dentro de uma garrafa e depois eles entregam a garrafa para a pessoa e a pessoa vai lá, mexe a garrafa e o celular está incrustado ali dentro, né? E às vezes tem que quebrar a garrafa para tirar o celular dali de dentro, ou devolve pro cara, o cara vai lá, mentaliza da mesma forma como ele botou, ele puxa e tira, né? O Dynamo fez um lenço, pegou o lenço do pescoço de uma menina, uma transeunte lá, pegou o iPhone dela, colocou o lenço de um lado do iPhone, como se estivesse enfiando dentro, né? E puxou pelo outro lado e aparece o lenço atravessando. Bom, o cara atravessa uma corda ao redor do pescoço, assim, ó. E aparece o rasgo que se faz no pescoço do cara e aquele rasgo se fecha logo depois da... Ou seja, são coisas que tu vê que não são truques, efeitos de filmagem, tá acontecendo na frente dos caras. Entendeu? O Dynamo, ele vai num estúdio, ele pega um CD de um rapper e na capa do CD, né, lembrem-se que o CD tu tem a gravura, né, que é a parte do papel por baixo do acrílico, no CD, da capinha de acrílico. E esse rapper, ele tá de óculos. E toda a banda desse rapper tá junto nesse estúdio lá. E o Dynamo, ele vai lá, ele pega aquele CDzinho assim, ele pega e pum, né? Ele bota como se fosse a mão em cima da onde tá o óculos e puxa pra cima. E a foto da capa do CD aparece o cara com óculos levantados. E daí tem um outro cara que tá junto, que quando ele vê isso, ele começa a fazer o sinal da cruz. Então assim, ó, vocês entendem como tá arraigado a questão de a gente ver algo, digamos, sobrenatural e a gente associa com o demoníaco? Vai o cara lá fazer o sinal da cruz, meu Deus do céu, isso é coisa do capeta, isso é coisa do demônio. E é lá nos americanos. Então vocês veem que isso é uma coisa mundial, é uma coisa que vem na cabeça, que foi incrustada na cabeça das pessoas ao longo dos milênios. Né? Então como é que a gente vai agora desfazer de que não tem nada demoníaco, que não é o capeta, que não é o coisa ruim, que não é o... Gente, poder da mente. Antes de ficar dizendo, porque isso é coisa do demônio, lembrem-se que Jesus falou para nós que se nós tivéssemos fé, a gente poderia fazer o que a gente quisesse. Então, o Jesus estava nos incentivando a sermos demoníacos? Né? Ou seja, esse tiozinho que fez esse vídeo, mágicos demoníacos, por que em nenhum momento, e o cara se puxou e ele diz, gente, eu quero que vocês me mostrem que isso aqui é truque, né? E realmente não é truque, é uma mágica verdadeira, né? Só que não é demoníaco, é o poder
da mente sobre a matéria, só isso. Aí o cara enche a boca pra falar de capeta, de demônio, de coisa ruim, coisa e tal, e por que que em nenhum momento ele menciona que Jesus falou que nós poderíamos fazer isso se nós tivéssemos fé? Então Jesus queria que nós fizéssemos coisas demoníacas? Então Jesus, quando fazia isso, ele tinha parte com o demônio? Era o demônio que estava ajudando ele a fazer aquelas coisas? Entendem a incongruência de tudo isso? Entendem como o discurso não cola, como não bate? Gente, então vamos parar com esse negócio do demônio. Aí eu fui ler os comentários e o que tem de gente que embarcou nessa. Ai, porque isso é coisa do capeta. Ai, porque isso é coisa do diabo. Por favor, gente, vamos evoluir, vamos parar com essas bobagens, gente, tá? Então aqui, ó, além desse Guy Baveli mostrando que não tem nada de capeta, né? É o poder da nossa mente que nós temos, gente. Vão estudar neurolinguística do Laí Ribeiro. O próprio Segredo fala com, né? Só que eles colocam isso como tu usar a tua mente para tu conseguir as coisas que tu quer. E o negócio vai muito além disso. Nós estamos falando do ser humano ter a capacidade sozinho e por conta própria de saber o que existe no universo todo. No momento que ele conseguir desbloquear a sua pineal, que dos cristais de apatita, tem lá, não lembro direito, eu já estudei isso e já fiz até um programa sobre isso, né? Inclusive o doutor esse que dissecou um cadáver, tirou a glândula pineal de dentro e fez todo esse estudo, esse senhor ele aparece no Data Limit também lá. Ele também dá um depoimento no Data Limit, né? Então, quando a gente sabe que esse cristal que foi encontrado dentro da nossa glândula pineal e que é o mesmo cristal utilizado nos aparelhos de telecomunicação, enfim, tu começa a fazer uma associação. É como se nós tivéssemos um iPhone, né, um celular interno na nossa cabeça que conecta com essa onda e que faz com que a gente consiga surfar no Zuvuia, como dizia o José Arguelles, né, aquele cara dos maias que ele fez o livro Surfistas do Zuvuia, e ele coloca o Zuvuia como essa onda de informação, e o Zuvuia, né, ele poderia ser colocado também como o Chi, o Prana, o Éter, o órgão, o rádio, né? O Zuvuia foi o nome dado pelo José Arguelles, né? Mas é basicamente a mesma coisa, é a capacidade que o ser humano tem de acessar a essa onda de informações e de fazer todas essas coisas que Jesus falou que a gente podia fazer. Então, junto com isso, pessoal, olha que legal, além desse Guy Baveli que eu trouxe aqui pra vocês, tem esse outro cara que é esse Kanzawa Sensei. Esse cara aqui, velho, ele também fez com búfalos, ele fez com alpacas, aí eu trouxe umas imagens aqui pra vocês. Ele faz esses bichos dormirem, entendeu? Ele foi o repórter desse programa, pegou esse sensei, botou ele num avião, levou ele para uma fazenda de alpacas lá que ele não tinha nem como ele ter um conhecimento com a mulher, ele nunca tinha visto a mulher, né, e tal, a dona da fazenda de alpacas lá, e eles foram ao longe, e daí ele perguntou como é que é o comportamento dessas alpacas, elas dormem durante o dia? E a dona disse, não, elas ficam o dia inteiro pastando por ali, e só durante a noite elas se recolhem e aí vão dormir. E tá, então vamos ver se esse cara consegue fazer o que ele disse que vai fazer. Aí tem as imagens, algumas estáticas, né, para não colocar o vídeo aqui, mas vamos lá, pessoal, e tá lá para quem quiser ver, né, dentro do history lá e tal. E esse senhor, ele começa a mexer, ele começa a fazer um movimento com a mão assim, mas à distância, gente. Tipo 20, 30 metros assim, longe de onde estão as alpacas. E cara, as alpacas começam a bocejar. As alpacas começam a bocejar, algumas começam a se deitar, né? E vão se deitando uma por uma. E olha que interessante, a única que fica de pé é a líder do bando. Por quê? Porque aquela alpaca líder, ela é a vigilante, ela é a que tem que ficar cuidando para proteger o rebanho. Então, né, esse senhor, o Kanzawa Sensei ali, ele tem um pouco mais de dificuldade para fazer dormir essa última alpaca que é a vigilante. Mesmo assim, ele consegue, essa última alpaca começa a bocejar e ela se deita, né, mas ela não dorme. Eu acho que o instinto de proteção do bando é tão forte
que ela não dorme, ela sabe da obrigação que ela tem ali, mas ela se deita e ela fica meio sonolenta, assim. Então é super interessante isso. E é o poder do cara. Então assim, ó, não tem truque, não tem... É o que tu consegue fazer com a tua mente. Então é o poder da mente sobre a matéria. Então a gente tem que começar a estudar coisas também como o Masaru Emoto. O Dr. Masaru Emoto também já fiz um vídeo sobre isso, né? Que é aquele caso que ele fez um experimento com a água e o poder da palavra. Então ele coloca um copo d'água num quarto e um outro copo d'água, ambos da mesma fonte, coletados na mesma hora, 2 copos iguais. A diferença deles é que um é colocado num ambiente e é submetido a um tratamento opressivo, né, negativo, ou seja, rancoroso, e o outro é exposto a um procedimento amoroso. Então, para um copo d'água, ele vai lá e diz palavras agressivas, violentas e coisa e tal, né, amargas, e para o outro copo, palavras doces, amigáveis, positivas. Aí depois de uma semana fazendo isso, ele foi lá, congelou as 2 águas, entendeu? Fatiou e colocou no microscópio. Eis que isso é uma experiência científica, com um resultado científico. E o que esse Masaru Emoto comprovou com isso? Que aquela água exposta ao tratamento negativo apresentou uma característica totalmente diferente da água que foi exposta ao tratamento positivo. Então as moléculas daquela coisa da água negativa ali ficou uma coisa embolorada, enegressiva, um aspecto nojento, enquanto os cristais da outra eram eu não sei quem já viu os flocos de gelo, gente, no microscópio, que é aquela coisa lindíssima, parecem joias, né, de uma simetria perfeita, assim, Cara, é uma coisa lindíssima de ver, assim, os cristais de gelo, né? As formas que eles adquirem ali. Então, gente, é uma comprovação científica de que a palavra mencionada, ela é carregada de energia e que essa energia atua sobre as coisas. Então, se uma palavra falada tem energia, por que o pensamento, que é o precursor dessa palavra que é gerada, não vai ter energia? Entendeu? Então fica aqui pra gente pensar. Então, pessoal, vamos parar com essa coisa do demônio e parará, e vamos fazer o contrário. Em vez de ficar apontando como coisa do capeta, por que a gente não vai estudar para que a gente possa ter esse tipo de desenvolvimento mental? Sabe, a gente não precisar discutir mais se um político é honesto ou não, porque tu simplesmente lê o pensamento dele e sabe instintivamente se ele está mentindo ou não. Para as pessoas que têm a sua vida baseada na mentira, e só que em Gramado eu conheço muitos, né? Tem gente, uma vez um cara chegou e me disse: não, Luciano, porque tu não conhece Gramado, tu tem que mentir para parecer. Eu disse: não, cara. Pra mim pode ser Gramado, pode ser China, pode ser qualquer lugar do mundo. Mentira é mentira, verdade é verdade, e eu não compactuo com mentira. Ponto. Ponto. Sabe? Eu não consigo imaginar tu querer o resultado de uma coisa certa fazendo a coisa errada. Não dá. Então assim, ó, esse pessoal que mente descaradamente, e sabe, e eles são tão doentes, às vezes, que às vezes eles próprios acreditam nas mentiras que eles falam. E às vezes de uma forma infantil, assim, sabe? De tu ver que ele tá mentindo, tu vê que a coisa não é realidade, e aí politicamente correto, eu não, cara. Sabe? Tem gente, ele é assim mesmo, meu Deus. Eu não, cara. Eu quando percebo que a pessoa tem esses traços, eu já me afasto, entendeu? Não quero conversa, cara. Pra mim, não. E até porque, gente, a gente tá vindo num ponto onde não existirá mais mentira. A partir do momento que as pessoas conseguem ter esse upgrade mental e começam a se desenvolver e conversar através de pensamento, tipo telepatia, assim, né? Ninguém mais mente pra ninguém, cara. Tá entendendo? Então não tem mais político corrupto. Acabou. E a mentira é o grande mal de tudo que tem por aí. Porque se tu for ver, tudo vem de uma mentira. Mentira em cima de mentira. Né? Então, ó, esse Zé Bovinho aí, dos mentirosos, que são acostumados a fazer passa a conversa aqui, passa a conversa ali, um muda dos espertos, não sei o quê. Cara, vocês estão ferrados, velho. Vocês estão ferrado, porque logo a humanidade aí tá se desenvolvendo, essa nova geração que tá vindo aí,
sabe? Eles estão tendo essa capacidade e aí acabou o mundo dos mentirosos, gente, acabou. Ou tu convive com a verdade, né? E a gente fala em todas as instâncias, pessoal. Tu imagina essas senhorinhas aí de high society, coisa e tal, que é uma foto. Aqui, ai, que lindo o seu vestido. E por dentro tá pensando, nossa, que coisa horrorosa. Tu entende? Tu imagina como é que fica, né? Tu vai lá e toda falsa, e tu diz, ai, que lindo o teu cabelo. E ela tá pensando por dentro, meu Deus, que coisa horrorosa, né? E tu imagina a pessoa conseguindo captar o teu pensamento, tu falando tudo isso, né? É a falsidade desse povinho aí, gente, não tô dizendo que são todos do High Society que são assim, mas uma grande parte, né? Desses que, ai, tu viu o vestido dela, meu Deus do céu, olha como aquele cara tá vestido, meu Deus, que horror, ai, que carro cafona, ô, gente, pô, né? Pá, tem coisa mais importante aí pra gente cuidar da nossa vida. Então eu quero ficar com essas reflexões hoje sobre isso, gente. E assim, né, de novo, esquece esse negócio de demônio, de parte com o diabo e não sei o que, e não sei o que. E o que não quer dizer que algum desses cidadãos aí não se associem com espíritos não desenvolvidos moralmente para fazer esse tipo de coisinha, para ganhar dinheiro, para sustentar os vícios do espírito. Uma vez no meu estúdio eu fui gravar um cara que ele tinha um terreiro de umbanda e coisa e tal, e o cara tava me falando que tem espírito com conta bancária. Então eles fazem os trabalhos, coisa e tal, as pessoas pagam pelos trabalhos, eu quero roubar o marido daquela, eu quero roubar a mulher daquele, eu quero que aquele cara saia do emprego dele porque eu quero a vaga dele, ou seja, é gente que trabalha com essa força oculta, né, de uma forma negativa, ou seja, em vez de o cara ir trabalhar, se tornar um profissional melhor, qualificado, ele prefere ir lá e jogar um saravá no outro, pro outro ir mal pra ele lá e... Ou seja, tudo errado, tudo distorcido isso aí. Então, não quer dizer que muitas pessoas que tenham contato com essa outra dimensão, né? O próprio Chico Xavier, gente, era um cara que ele não podia dirigir porque ele já não sabia o que era espírito e o que era pessoa encarnada. E para ele não correr o risco de atropelar uma pessoa encarnada achando que era um espírito, né? Ou para não ter que ficar freando o carro toda hora achando que é uma pessoa e era um espírito, aí vem o cara, bate atrás. Imagina a confusão. Então o Chico Xavier não dirigia por esse motivo, mas o Chico era um cara que trabalhava do lado bem da força, é o que eu acredito, né? Aí tanto pode pegar um cidadão desses que tem essa clarividência, que tem esse dom de conversar, só que ele se associa com aqueles espíritos que ainda estão arraigados nas coisas materiais. Então esse cara, que ele era o cavalo é o cara que empresta o corpo, no termo deles lá, né? Ele empresta o corpo pro espírito, né? Dar a mensagem que precisa lá, ou seja... Né? Ele empresta o corpo para o espírito dele encarnar, ele é possuído, né? E aí rola essas paradas aí. Então o que acontece? Os espíritos que ainda não conseguiram se desligar das coisas aqui da Terra, do caso desse cavalo aí, o cara tinha uma conta no banco, e quando o espírito tinha vontade de um charuto ou de uma bebida especial, o cavalo ia lá, comprava disso e fazia as oferendas para o espírito poder satisfazer as necessidades materiais que esse espírito tinha. Ou seja, a saudade de estar encarnado e poder ter esses prazeres da carne, né, que já não são possibilitados para eles do outro lado. Então eles precisam dessa conexão com as pessoas para poder sentir isso. Então não quer dizer que alguns desses mágicos que fazem alguns negócios de flutuação e tal, porque a gente sabe que os espíritos têm a capacidade de tirar o peso dos objetos. Isso foi cientificamente comprovado lá no projeto Scully que eu falei antes para vocês, que tá lá no filme The Afterlife Investigation do Juliano Posati, né? O caso da mesa flutuante lá e tal. Então sim, os espíritos têm a capacidade de fazer isso. Então agora dizer que tudo isso é demoníaco porque alguns se associam de espíritos não desenvolvidos moralmente para fazer esse tipo de coisa, para tirar dinheiro das pessoas, para poder suprir os seus vícios carnais, materiais, né? Botar tudo no mesmo saco também não dá, gente. Então vamos ter muito cuidado com tudo isso e vamos ter a consciência do poder
da mente. E com a mente a gente pode mudar a nossa vida, atrair o que a gente quer, afastar o que a gente não quer, entendeu? Então assim, ó, consciência, gente, ok? Consciência, sabedoria, informação. Com isso me despeço desse vídeo de hoje, gente, e como diria um querido amigo de muitos anos atrás, que eu assistia muito, que não era meu amigo, né, mas enfim, ele dizia: foi um privilégio ter estado com vocês. Os gaúchos sabem do que eu tô falando, né? O nosso querido Mendes Ribeiro. Pessoal, beijo no coração pra vocês, então. Tchau!